115. Salmo 115. Amém, queridos? Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Só de ler um salmo como esse, parece que a gente já pode despedir-se e partirmos para a nossa casa, porque a semana vai ser realmente diferente. Amém. Abençoada por Deus. Mas vamos meditar um pouquinho nele. O povo de Israel, entre o Salmo 113 e o Salmo 116 em média, são louvores de gratidão a Deus pelo que o Senhor fizera ao seu povo em libertá-los do Egito. Então era uma forma dos irmãos de gerações vindouras conhecerem o Deus dos pais, dos antepassados, e com isso terem a fé um tanto quanto mais firmada no Senhor. Aliás, uma das grandes características do livro de Salmos, do saltério, da harpa, da lira de louvor do povo antigo de Israel, é trazer à memória grandes acontecimentos da história do povo, para que através disso eles sejam renovados, revigorados, a fé motivada, e eles olhem para os tempos presentes, para os problemas presentes, para o dia a dia, e inclusive para adversidades que podem surgir como aflição ou como algo previsto para o futuro, para que olhem para isso espelhados no Senhor que deu vitória e tenham confiança que o Senhor imutável também no momento tem condições de dar vitória. Esta é uma grande dádiva e ensinamento que há no livro dos Salmos. A lembrança, inclusive, de problemas, crises, dificuldades que o povo atravessou ou que uma pessoa atravessou, para servir de motivação para os dias presentes e futuros. Então este salmo era um salmo de agradecimento a Deus pelo que o Senhor fizera.
com o seu povo entre as nações, pela peregrinação, em que passaram por muitas dificuldades, passaram por territórios de nações perversas, mas que o Senhor foi protegendo e guardando, inclusive quando corriam os riscos de serem amaldiçoados por Balaão. O Senhor transtornou o caminho de Balaão, inclusive usando uma jumenta, e determinou que ele abençoasse o povo ao invés de amaldiçoar, porque o poder do Senhor é supremo sobre tudo isso. Então, nos momentos de celebração da Páscoa, diríamos assim, da libertação, quando o povo se reunia no templo numa data específica, eles cantavam ao Senhor, liam alguns salmos que relatavam de uma maneira minuciosa, profunda e bem interessante a grande libertação do Egito. Esse é um. Então, quando os irmãos começavam a louvar o único Deus que deve ser louvado, numa atmosfera bem especial, de muita unção, gratidão pela libertação que eles haviam conseguido, eles diziam assim: nós não merecemos glória alguma, porque chegamos onde estamos, ou porque desfrutamos de grandes promessas, ou porque o Senhor esteve do nosso lado. Nós queremos dizer que a glória e a honra toda deve ser tributada ao Senhor. Então eles estavam dizendo: não a nós, meras criaturas, e que inclusive servirmos de instrumentos para que os desígnios do Senhor fossem cumpridos. Não a nós, Senhor. Entre eles grandes homens e mulheres se destacaram. Mas o salmista dizia: não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória, se dá a glória por tudo que nós fizemos e conquistamos até o presente momento. Uma das grandes dádivas de um coração grato, de um coração contrito, convicto e seguro do Deus que serve, é ter a gratidão pelo que o Senhor faz. Amém. Outra grande dádiva é tributar toda a honra, toda a glória, inclusive a participação permissiva de Deus da nossa vida numa grande conquista, ser revertido isso em glória ao nome do Senhor. Às vezes nós nos esquecemos de tal, e podemos inclusive batalhar para um laurel momentâneo, para um elogio ou para uma demonstração de gratidão. Não que isso seja errado, e isto aliás deve também fazer parte do homem de Deus, da mulher de Deus, mas a glória pertence só ao Senhor, porque tudo que nós fazemos, se não é o Senhor do nosso lado, nós não conseguimos chegar a lugar algum. E o salmista, no templo, com os irmãos reunidos, ele dizia: a nós não, Senhor. Fomos sim pessoas especiais, escolhidas pelo Senhor, para fazer parte de um momento muito grande, terrível, único da história. Mas a glória pertence ao Senhor. Amém. E o salmista discorria aqui: os outros deuses das nações pagãs, que traziam orgulho a eles, os pagãos tinham orgulho do Deus que eles mesmos faziam, e eles podiam ver esse Deus, porque não conseguiam ter a fé no Senhor que nós não vemos, mas que sentimos. Os pagãos, com a sua forma de liberal, de confeccionar esse Deus, jamais poderiam imaginar que a grandeza do Deus de Israel nunca poderia ser atada a uma imagem, a um momento, a um amuleto, a algum elemento condicional, e que fizesse aquilo
ser um motivo de gratidão, e não o Criador ou o Senhor de todas as coisas. Então ele exalta o Senhor e ele mostra a ignorância, a limitação de fé, a falta de liberdade espiritual ou de estarem deliberados para a atuação do Espírito Santo em conseguirem enxergar um Deus em coisas tão superficiais, passageiras, e que jamais eles podem fazer alguma coisa. Aí nós, inclusive, entramos num processo de comentar um pouco sobre idolatria, imagens de escultura, o que é real, mas eu não quero chegar a este ponto, e nem muito menos desrespeitar a crença de possivelmente alguém que possa estar aqui. Mas eu quero aplicar isso a nós servos do Senhor. Com o perdão da palavra, existem crentes com uma visão um tanto quanto mística e com uma fé um tanto quanto limitada, e que eles conseguem colocar o Senhor Deus em uma confiança mesquinha, uma confiança egoísta, fazendo com que ele não consiga crescer espiritualmente de forma alguma, detido em alguns instantes em seus próprios conceitos, às vezes conceitos que podem estar ultrapassados, e eles não conseguem abrir a mente para o Deus de coisas novas. Isaías diz que o Senhor dizia ao povo que seria liberto, que ele faria uma grande coisa nova entre eles, e que as nações veriam e saberiam da grandeza do Senhor. A partir do capítulo 40, a segunda parte do livro do profeta messiânico Isaías, ele diz: eis que farei uma coisa nova entre vós. E ele continua dizendo: abrirei rios no deserto, farei coisas extraordinárias. Mas às vezes, irmãos, nós queremos prender o Senhor nosso Deus e fazê-lo agir do jeito que achamos ser melhor, ou do jeito que ele agiu em outro momento. Criamos para nós amuletos e passamos a acreditar naquela forma de expressão diante do Senhor. Tomamos aquilo como base ou norma e procedimento de vida, e com isso nós detemos o agir de Deus em abrir a nossa mente e nos fazer crescer espiritualmente. Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vida de crente é vida abundante, porque ela é uma vida crescente. Diuturnamente nós vamos crescendo, e a maneira que vamos crescendo, nós vamos conhecendo ao Senhor, e quanto mais conhecemos, menos vemos que conhecemos, porque Ele é bem maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Mas alguns crentes, nos dias atuais, com tantas coisas que podemos denominar até de inovações ou renovações, eles conseguem prender a atuação do Senhor e pensam que Deus só pode agir daquela maneira, ou só pode agir daquela outra maneira. Às vezes nos tornamos repetitivos com as nossas atuações espirituais, a nossa forma até de adorar ao Senhor. E quando nós lemos um salmo desses, nós também somos convidados a acreditarmos no Deus que não precisa de 1 milésimo de segundo para repentinamente mudar tudo e nos libertar de uma mesmice, que aliás a mesmice é a obra do pecado. O pecado foi que trouxe a canseira e a mesmice. Mas como nós somos libertos em Jesus Cristo, estamos em Cristo, somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. Nós temos a oportunidade de viver a dimensão da novidade. Mas existem crentes detidos no ontem, e que vivem do ontem,
e que limitam a forma de Deus agir, e que se tornam místicos. Mas que o Senhor possa abrir a nossa visão diária esta noite. Que o Senhor possa abrir a nossa visão diária. Que você consiga perceber a unção de Deus na sua vida, a autoridade de Deus na sua vida, a chamada de Deus na sua vida, a multiforma de Deus na sua vida, a diversidade de atuação do Senhor na sua vida, a maneira gloriosa dele transformar o velho em novo, e nós não mais enxergarmos aquilo como velho e sim como novo, e não vivermos presos e atados a uma maneira única de atuação do Senhor. Nós olhamos para um salmo desse e nós vemos vãs repetições que não levam a nada, uma letra acima da unção, e ela, acima da unção, ela mata. Ela é necessária, a técnica também é necessária, mas quando ela é priorizada, a unção perde espaço. E às vezes nós nos tornamos críticos, exigentes demais, me permita a palavra, murmuradores. Nos colocamos num patamar em que nos achamos capazes de julgar, ou em algumas condições melhores do que o outro, quando diante do Senhor nosso Deus todos nós somos iguais. E Ele não usa ninguém mais do que o outro, e sim Ele usa o corpo para a edificação da igreja. Mas quantas vezes, sem perceber instintivamente, nós estamos atando o Senhor, colocando Ele dentro do nosso mundinho, e achando que Ele só pode agir desse jeito, e em alguns momentos espremendo Ele contra a parede e determinando a Ele como Ele deve fazer, quando muitas vezes o Senhor quer nos resgatar do vale e nós não queremos passar pelo vale. Em alguns momentos o Senhor quer mostrar a glória dele no Mar Vermelho e nós não queremos atravessar o Mar Vermelho. Nós gostamos de simplificar, e muitas vezes Deus ele complica para que as nossas palavras sejam mais bem compreensivas. Ele complica e depois descomplica e explica, mas o nome dele é glorificado no final. Amém. Mas não, nós achamos que ele deve fazer só daquele jeito, só daquela maneira. E este salmo nos leva a olharmos para nós, como crentes em Jesus Cristo, que temos a plena confiança nele, que não vemos, mas sentimos, e vivemos pela fé. Paulo disse que o justo viveria pela fé, e ele não poderia mudar a pregação que ele tinha feito, e que os irmãos jamais mudassem a fé que tinham adquirido através daquela pregação, porque o justo viveria pela fé. Então eu tenho a plena certeza da minha salvação, que Deus é do meu lado, que eu posso tudo nele porque ele me fortalece. Mas quando nós vamos olhar para o contexto deste versículo, que muitas vezes citamos e fazemos dele um chavão, nos versos anteriores Paulo disse: eu sei estar abatido, eu sei passar por dificuldades, eu sei passar pelos momentos de bonança, porque posso tudo no Senhor que me fortalece. Lutas, dificuldades também provém de Deus para o crescimento nosso espiritual. Jó ele disse assim: recebemos o bem do Senhor, por acaso não podemos também receber o mal, tendo perdido tudo? E com a sua esposa, como ele mesmo disse, como alguém que está com a cabeça falha, para não usar o adjetivo, como uma doida tu estás falando. Quando ela diz: amaldiçoa esse seu Deus e morre, Jó diz assim: nu do ventre eu saí, nu para lá eu voltarei, mas em tudo bendito seja o nome do Senhor. Conhecimento de causa, intimidade com Deus. Da
Davi também. No 118 ele diz assim: eu não vou morrer, mas eu verei feita a vontade de Deus na minha vida e vou triunfar sobre os meus inimigos. No 23 ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Apesar de ele me fazer deitar em verdes pastos, guiar-me por águas tranquilas, refrigerando a minha alma, ele vai preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ali ele vai ungir a minha cabeça com óleo, o meu cálice vai transbordar. Conhecimento de causa. Mas a gente pega o Senhor e não coloca numa imagem, não, no cantinho da parede, não, ou numa Bíblia aberta, o que eu acho, aliás, bonito. Isso é uma expressão de fé. Ou numa Bíblia aberta, ou num momento de angústia, em que nós recorremos a ela e vamos tirar a palavra. Muito bonito também isso, e Deus fala. Às vezes nós pegamos o Senhor e colocamos Ele atado para nos abençoar, limitando a atuação, exigindo que Ele faça a nossa maneira. Mas Deus entre nós hoje nos convida a vivermos o sobrenatural, a evidenciarmos a nossa fé e confiança nele, através da demonstração de entrega. Davi, quando ele começou a ficar indignado em algum instante por dificuldades que ele estava passando, alheio à sua vontade, tendo promessa de Deus, no centro da vontade do Senhor, tentando fazer o que era melhor, ele disse para ele mesmo: não se indignes quando o malfeitor prosperar no teu caminho. Entrega ele ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós vivemos momentos em que entramos em crises, porque por sermos servos de Deus, nós achamos que tudo tem que ser feito de uma maneira que testifique o nome do Senhor na nossa vida, sim, mas tudo ao nosso jeito. Quando Deus pode estar procurando uma maneira de glorificar o nome dele na sua vida em meio aos vales e dificuldades, e mostrar aos outros que tu serves ao Senhor, como eles disseram. Os outros confiam em quem não fala com eles, em ídolos que tem pé mas não anda, tem mão mas não mexe, tem garganta mas não pronuncia voz alguma, tem tudo. São atados e colocados na parede, mas nós confiamos num Deus poderoso, ilimitado, que tem poder de fazer coisas sobrenaturais e que não pode estar atado, nunca estará atado. E à medida que nós vamos confiando, mais liberdade temos com Ele, mais liberdade de atuação Ele vai ter sobre nós. Aí ele continua dizendo por quê. Sabe por que vocês devem descansar no Senhor? Israel, casa de Arão, chamados levitas, líderes, sabe por que vocês devem confiar no Senhor? Porque Ele é o nosso socorro e o nosso escudo. Ele dizia: o Senhor nos socorre e ainda serve de escudo para nós no momento do socorro. O Deus vivo que enxerga tudo, e pode tudo, que faz tudo. O outro, o ídolo, a imagem, não enxerga, apesar de ter olho. Não anda, apesar de ter pés. Não fala, apesar de ter boca e garganta. Não ouve, apesar de ter ouvido. Não mexe as mãos, apesar de ter mãos. Mas casa de Israel confia no Senhor, porque Ele é escudo e socorro presente. E Ele tem mãos, e as mãos dele agem. Ele tem ouvidos, e os ouvidos ouvem. Ele tem olhos como chama de fogo, que no mesmo segundo percorre toda a terra. Canta e da graça. Parece uma coisa utópica.
sensacionalista, ou simples demais, superficial. Mas o Senhor conosco esta noite é o mesmo Senhor que está trabalhando no culto lá onde eu congrego, lá no extremo da Zona Leste. É o mesmo Senhor que trabalha no culto aqui embaixo. É o mesmo Senhor que, se alguém estiver cultuando a Ele no Japão, Ele trabalha naquele culto também, no mesmo instante, que está sempre online, disponível para nós. Mas o outro não. Aí quando nós nos tornamos místicos, nós temos que caminhar Deus ou levar Deus para onde nós estivermos. Quando antes de nós chegarmos a um determinado lugar, o Senhor já tem poder de estar lá abrindo as portas. Nós temos que conversar com o Senhor só em tal lugar. Quando o Senhor, Davi disse assim: se eu descer ao mais baixo abismo, ali o Senhor está. Se eu for ao fundo do mar, ali também o Senhor vai estar. Se eu tomar as asas da alva e tentar voar, logo ao amanhecer também o Senhor vai me enxergar. Se eu estiver nas trevas ou em meio à luz, elas são iguais ao Senhor. O Senhor vai me ver. Então o salmista dizia: confia no Senhor, que vê tudo, que pode tudo, que faz tudo. Apesar de ele saber que antes que haja em mim palavra, ele já sabe o que eu vou pronunciar. Jeremias, no momento da chamada, quando ele quis vacilar ou temer, o Senhor disse: informe ainda no ventre, você não era formado, você era um embrião, ou nem ainda era um embrião, eu já te conhecia. Antes de você sair da madre, eu já havia te constituído como profeta, e as nações vão te ouvir. Condicionalmente o Senhor disse a ele no último verso: cinge bem os teus lombos, se prepare, porque lutarão contra ti, porém não prevalecerão, porque eu vou estar do teu lado. Então nós não podemos desanimar. Se o Senhor é socorro, é porque em algum momento você vai precisar de socorro. Se o Senhor é escudo, apesar de Ele estar 24 horas ininterruptas te guardando, te protegendo, em algum momento você vai precisar deste escudo de uma forma mais visível. E quando nós mistificamos ao Senhor, nós não conseguimos viver essa dimensão, esta grandeza, este sobrenatural. O salmista continua dizendo assim: olha, confia no Senhor, porque Ele é socorro, Ele é escudo, e Ele é o grande doador de bênçãos. É quem vai abençoar, que tem os seus instrumentos, sim, mas é Ele que vai abençoar. Por isso que Ele inicia: não a nós. Quem sabe eles se lembraram daquele momento de angústia que passaram? Você já imaginou você sair do Egito com a segurança e a convicção plena, porque você havia visto a obra maravilhosa de Deus sobre o coração mau de Faraó? Você sai, deixa tudo para trás, começa a andar pelo deserto, repentinamente surge um grande obstáculo, o Mar Vermelho. Aproximando-se do Mar Vermelho, olham para trás, sem ter saída, porque o obstáculo era o Mar Vermelho. Olham para trás e veem que Faraó perdeu ou mudou de ideia, perdeu a noção do perigo. O inimigo vive perdendo a noção do perigo, perdeu a noção do perigo, e vem com o seu exército pelejar contra Israel. Imagine, irmão, o desespero que não deve ter dado no coração desses irmãos. Você já notou que isso acontece conosco? Parece que quando a promessa de Deus começa a se cumprir, os obstáculos se tornam ainda maiores, ou surgem alguns que parecem ser intransponíveis, inesperados, surpreendentes em meio à jornada.
quando se desesperaram e foram orar, a resposta de Deus dizia assim: o Senhor vai pelejar por vocês e vocês vão ficar calados. O que é na tua mão, Moisés? A mesma vara que transformou-se em víbora ou em serpente, e que através delas os milagres foram feitos lá. Diga ao povo que marche. E você, Moisés, estende-a contra o mar vermelho, e ele vai se abrir e transformar-se em terra seca. Moisés não ficou titubeando entre dois pensamentos: e agora o que eu faço ou o que eu deixo de fazer? Ele estendeu a autoridade que Deus tinha dado a ele, tocou nas águas e elas se abriram em terra seca. O que era obstáculo passou a ser refrigério. As pequenas gotas da água do mar passou a ser refrigério para os cavalos, para os irmãos, e eles passaram o mar em terra seca. Deus promete estar conosco, mas não promete nos isentar de dificuldades. E para provar que está conosco, as dificuldades servem para tal. Atravessaram o mar e do outro lado saíram abençoados. E os carros e cavalos de Faraó, audaciosos, eu disse que o inimigo das nossas almas perde a noção do perigo. Aliás, ele foi destituído do céu porque ele tentou ser igual a Deus. Ele é imitador. Ele não é verdadeiro. Sem noção do perigo, foram atrás, querendo entrar no milagre do outro. Não adianta tentar pegar carona no milagre do outro. A cada um Deus faz um milagre, trabalha de uma maneira. Tentou pegar carona no milagre do outro, mas saíram do outro lado? Jamais. Foram derrotados. Os obstáculos ao povo serviram de vitória e de memorial de derrota do inimigo. Por isso que Davi disse assim: contigo saltarei muralhas. Deus pode não derrubar uma muralha, mas Ele te dá força o suficiente, você passa por cima dela e sai do outro lado. Deus pode não abrir o mar vermelho, mas Ele te transporta automaticamente para o outro lado, por cima das águas. Até se necessário, você anda por cima delas. Por isso que Ele dizia: o Senhor é socorro, o Senhor é escudo, o doador das bênçãos. Confia no Senhor, tenha segurança, não desista dos obstáculos, dificuldades, não se sinta menor, não ache que Deus te abandonou. Há crentes vivendo períodos terríveis de, vamos usar um termo aqui bem pesado, de crise de identidade espiritual. Ele não consegue mais se achar espiritualmente. Anda angustiado, depressivo, e sempre se comparando. Sempre se comparando. A ele Deus age daquela maneira, ou age mais rápido. A mim ele demora muito. Mentira. É mais uma mentira do campo. Porque todas as coisas juntamente, em conjunto, contribui para o bem dos que amam a Deus. Há um tempo determinado por Ele para todas as coisas. Mas nós falamos de milagre. Milagre é algo excepcional, extraordinário, que de forma comum, natural, não poderia ser feito. Nós falamos em milagre. Dizemos que acreditamos no milagre. Mas quando surge o processo para que seja feito um milagre, nós entramos em desespero. Queremos recuar, voltar atrás. Aí mistificamos Deus, limitamos a atuação. Se não tomarmos cuidado, entristecemos ao Espírito, porque começamos a murmurar, reclamar,
até blasfemar. Os mais fracos se apostam então da fé, ou seja, abandonam a fé. Mas para que a gente possa viver o milagre, nós precisamos ir até o fim e viver o milagre. E se no meio do mar vermelho eles tivessem desistido? Pessoas existem que desistem no meio. Param. Se desesperam. Param no meio. Mas Deus está nos convidando a viver o sobrenatural hoje. Quer milagre, irmão? Passe por todas as etapas dele. Porque o que começou a boa obra está aperfeiçoando e chegará com você até o fim dela. Filipenses nos garante isso. Mesmo que isolando do contexto, que eu não gosto muito, mas a palavra nos garante. O livro de Daniel termina: tu, porém, vai até o fim. Um grupo de adoradores no templo, após verem a leitura deste salmo, conscientes de que o único dever dele era adorar, e que os tempos magros, difíceis, agora se tornaram melhores, diz assim: isto aconteceu conosco, porque o Senhor tem se lembrado de nós. Este termo lembrar-se, Deus lembrou-se, a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Débora, Deus lembrou-se de Ana. E aqui o salmista diz assim: olha, nós estamos adorando ao Senhor aqui, porque naqueles momentos difíceis que nós passamos, o Senhor se lembrou de nós, ou lembrou-se de nós. E agora ele diz assim: o Senhor lembrou-se de nós, para nos abençoar, para nos abençoar. E ele vai até o fim naquilo que ele iniciou, sem acepção de pessoas, nem exceção alguma. Eu disse que é um tempo de Deus para tudo. Nós temos aí, entre nós brasileiros, e isso em alguns momentos é uma pura realidade, há uma forma de expressão que diz que nós temos memória curta. Pode ser até uma forma de mantermos a garra e de motivação. Mas em alguns instantes, até quando Deus está cumprindo o que nos prometeu, a gente se esquece. Foi o Senhor que prometeu aqui. E o salmista diz assim: o Senhor nos abençoou, ou nos abençoará agora, porque Ele não se esquece de nós. Malaquias diz que diante do Senhor há um memorial, escrito por Ele, e é inapagável. Quando nós mistificamos o Senhor, nós limitamos Ele no tempo. Corremos para dentro da tenda igual Sara. Já estou enjoada de ouvir estes varões mais uma vez vêm dizer que eu vou ser mãe, que meu marido vai ser pai. Já são 24 anos, 23 e meio, não sei precisar quanto tempo. Já são alguns anos. E eu ouvindo: sai da sua terra, do meio da tua casa, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Peregrinei 10 anos, perdi tudo, reiniciei, sem Ló, sozinho. Já tem H com Ismael, eu já fiz alguma coisa para ajudar, eu vou correr para dentro da tenda. Mas lá fora, o varão manda perguntar assim: será que você pode dizer alguma coisa que seja impossível do Senhor realizar? Quando a Bíblia diz que Deus se lembra, também ela está dizendo que o tempo chegou.
Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, no seu capítulo 2, diz que o tempo de cantar chegou. O inverno passou, chegou já a primavera, aparecem as flores, os pássaros cantam. Opa, isso é sinônimo de que o tempo de cantar chegou, a minha hora chegou da vitória. Quando a Bíblia diz que Deus lembrou-se de nós, é porque ela está dizendo: chegou o seu dia, a tua hora. Pode ser hoje, não é meia-noite ainda. Não é meia-noite ainda. Eu não sei se eu já contei aqui, mas o Senhor há algum tempo atrás fez uma promessa ao marido da minha prima, que por tabela então é meu primo. Numa reunião de senhoras, Deus usou uma irmã e disse à minha tia que ele estava desempregado, que ainda aquele ano abriria uma porta. Era dia 1º de dezembro. Ele tinha prestado um concurso ou uma prova há algum tempo já, numa empresa grande, numa estatal. Então eu não sei precisar a forma que ele entrou lá, jurídica. Então vou usar assim, desta maneira. Ele tinha prestado. No dia 15 de dezembro chamaram ele e disseram para ele fazer alguns exames e uma prova prática. Ele fez os exames e a prova prática. No dia 23 de dezembro do mesmo ano ligaram e disseram: olha, é o seguinte, você vai começar a trabalhar dia 25, feriado de Natal, já fazendo plantão aqui, tudo bem? Tudo bem! Deus, irmão, quando chega a hora, pode estar tudo fechado, ele dá uma ordem, abre tudo, mas a porta que ele ordenou que fosse tua, chega nas tuas mãos, ninguém impede uma porta. Ninguém atrapalha, não, ninguém atrapalha. Glória a Deus. O rapaz começou a trabalhar, o pai de família, começou a trabalhar já ganhando hora extra, fazendo plantão. No dia 25 de dezembro, trabalhou das 7 às 7 da noite, das 7 da manhã às 7 da noite, e depois voltou a trabalhar só no dia 28, porque aí entrou a escala correta. Eu não sei se ele está até hoje no lugar, porque eu perdi o contato há algum tempo, mas que Deus cumpriu. Quando diz a Bíblia que Deus lembrou-se, a palavra está nos convidando a dizer: quando chega o tempo determinado pelo Senhor, não há inferno que detenha o Senhor agir. Aí quando nós mistificamos, aí nós começamos a dizer: é o diabo, é o diabo, é o diabo. Está repreendido no nome de Jesus Cristo. Ele não tem força para atrapalhar Deus agir. Apesar dele ter sua força, o seu poder, se Deus deu uma ordem, ninguém empata a ordem de Deus. Desce o arcanjo Miguel para pelejar, mas que chega na tua mão, chega a vitória. Aleluia! Louvado seja o Senhor. É verdade. Se tem algo determinado para nós amanhã, ninguém vai impedir. As legiões infernais podem se levantar agora, batalhar e fazer o que for. Foi determinado pelo Senhor que é amanhã que vai chegar na tua mão, é amanhã que vai chegar na minha, na nossa, porque foi determinado pelo Senhor e ninguém valida a mão de Deus estendida sobre nós. Viu? Quando nós passamos a mistificar as coisas, aí nós dizemos: tudo é obra do inimigo. Tudo. Caiu um grampo do cabelo, é obra do inimigo. Isso é real, não é? Isso é real. Parece que ele se torna superior à autoridade de Deus sobre nós. E eu não estou subestimando a capacidade dele, muito menos provocando ele e nem dando ibope para ele, porque aqui é o Senhor que deve ser louvado. Por isso eu já paraliso as forças deles no nome de Jesus Cristo. A casa está cercada e os ouvidos dele tampados, porque agora é momento de comunhão com o Senhor. E aqui não é. Se entrar, é expulso da autoridade do nome de Jesus. Mas nós fazemos
Ele está trabalhando, ele está trabalhando. Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti que trabalhe para aqueles que nele esperam. Espera, confia, Israel, casa de Arão, no Senhor, porque é o doador da bênção. No tempo certo chega a tua bênção. O salmista continuava que ele não olharia para a pequenez e nem para a grandeza de ninguém. No louvor de gratidão que Ana rendeu ao Senhor, no louvor de gratidão também que Maria rendeu ao Senhor, Ana, quando levou Samuel no templo para ser apresentado, a Bíblia diz assim, que ela disse: atentou-se à baixeza da sua serva, porque ele é o que cuida do necessitado, levanta do monturo o simples. Monturo é esgoto. Levanta do monturo o simples e faz ele sentar-se entre os príncipes. E o salmista está dizendo: Deus lembrou-se de nós e chegou a hora da vitória. Amém. Dos pequenos e dos grandes. Independente de tudo, de função, de chamada, de posição social, todos nós vivemos uma batalha. E o salmista está dizendo, quando Deus se lembra, Ele não se condiciona a privilegiados. Ele lembrou-se. E agora chegou a hora dele abençoar a casa de Arão e a casa de Israel. Os que confiaram no escudo, os que não mistificaram ou limitaram. Aí ele diz assim: os que temem. Salmo 111 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Às vezes o verbo é meio que confuso dentro de nós. Ter medo de Deus, temer, não. Temer a Deus é reverenciá-lo, colocá-lo em primeiro lugar em tudo, dar autoridade ou liberalidade de atuação dele por nós, confiar integralmente nele, isso sim. Por isso que ele diz: o temor ao Senhor é o princípio, é o início de tudo no que se diz respeito à sabedoria. E aqui ele diz assim: olha, os que temem, quer sejam pequenos, quer sejam grandes, o Senhor abençoará. Aí ele continua dizendo assim: olha, o lugar que Ele nos deu para adorar, tudo sendo dele, nós como herdeiros e administradores, mesmo que substanciais, das coisas que Ele fez, devemos valorizar isso, e inclusive louvá-lo pelos métodos que Ele nos ensina a cuidarmos da nossa herança, porque o salmista diz assim: ó, o Senhor aumentará este povo ainda mais. Sejam benditos, abençoados do Senhor, que fez o céu e a terra. Nos céus Ele está, mas a terra Ele deu aos seus filhos como herança, para que eles administrem. Aí Paulo diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. O salmista está dizendo assim: cuide bem do que é seu, porque foi o Senhor que te deu. Cuide com carinho, com gratidão, administre com prazer, porque foi o Senhor quem te deu.
Eu vou falar até alguma coisa engraçada. Mas existem pessoas que não estão contentes com nada que Deus fez. Para ele sempre está faltando alguma coisa. Inclusive é até perigoso. Porque ele não consegue agradecer a Deus quando olha no espelho. Ele não consegue agradecer a Deus pelo emprego que tem. Não consegue agradecer ao Senhor pela família, pelo carro. Não consegue agradecer ao Senhor, ou até mesmo valorizar e cuidar bem da igreja que o Senhor deu a ele, para ele congregar. E o salmista está dizendo, ele está no céu do céu, mas Isaías 57, 15 diz assim, que ele habita nas alturas num alto e sublime trono, mas também ele está contrito e abatido de coração. E quando começa esta classe de salmos, o 113 diz assim, ele é grande e poderoso, fez todas as coisas, porém ele se curva para a terra, para ver a necessidade daquele que é seu servo. Nós precisamos valorizar e cuidar bem do que o Senhor nos deu. O maior patrimônio que temos é a nossa salvação, então nós precisamos zelar por ela, porque o adversário das nossas almas, astuto como é, anda ao nosso derredor bramando como um leão e tentando achar quem ele possa tragar. Mas aí o salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E Paulo diz assim, eu vos escrevi mancebos porque sois fortes. Em outro texto ele diz assim, olha, estão aqui as armaduras do Senhor para que vocês usem e no dia do mal possais resistir ao inimigo. Então Deus nos dá todo o aparato para nós sermos vitoriosos. Mas existem pessoas que elas não conseguem agradecer a Deus pela herança que o Senhor deu. Aqui no mundo e no céu receberemos 100 vezes mais. Tornam-se murmurões, reclamões. Para descontrair, enxergue a beleza de Deus no seu cabelo. Eu tenho que enxergar até nesse pouquinho. Enxergue a beleza de Deus no tamanho das suas mãos. Enxergue a beleza de Deus na cor dos seus olhos. Enxergue a beleza de Deus no tamanho dos seus pés, na sua altura. Enxergue a beleza de Deus, o que tinha de melhor o Senhor deu a você. Enxergue Deus, cuide bem desse patrimônio, cuide bem do seu físico, cuide bem da sua salvação, sim, mas cuide bem de você, cuide bem da sua boca, cuide bem do seu ouvido, cuide bem dos seus olhos, cuide bem das suas mãos, dos seus pés, e agradeça a Deus por tudo. Agradeça ao Senhor. Não estou pregando contra você ir num salão, fazer alguma coisa modificada, não, mas faça isso para se sentir alegre, não por falta de gratidão ao Senhor. E o salmista está dizendo, agradece a Deus pelo seu emprego. Pode não ser o melhor hoje, mas Deus está trabalhando para te lapidar lá para uma porta maior. Ou quem sabe lá naquela porta de aflição e angústia, Deus tem algo especial para a tua vida e Ele vai mudar a história lá dentro. Ele vai mudar. Quando eu comecei a trabalhar, meu pai trabalhava na manutenção de alguns prédios no centro da cidade. Ele tinha lá uma empresa de manutenção, uma empresinha de encanamento, eletricista. Eu tinha 14 anos que eu tinha feito em abril. Meu pai foi fazer uma manutenção numa loja que já fechou, Casa Pretinho. Meu pai foi fazer uma manutenção lá e o dono foi atendê-lo. A manutenção era na sala do homem, no banheiro privativo do homem. E conversa vai, conversa vem. Meu pai disse para ele, eu tenho um guri de 14 anos que o menino é doido para trabalhar. O homem disse assim, mande-o vir amanhã e procurar fulano de tal lá no departamento pessoal.
Eu fui. Cheguei lá, preenchi uma ficha. 2 dias depois eu comecei a ser office boy, na época era isso. Office boy daquele rapaz, daquele homem, daquele dono daquela loja. O horário era terrível. Eu entrava às 8h30 e saía às 6h30 da tarde. E no sábado a mesma coisa. E eu reclamava. Porque era muito, tinha que trabalhar muito. Aí comecei a reclamar, minha mãe disse assim: você pediu para mim e para sua avó orar, para Deus te abrir uma porta, Ele te abriu, você não para de reclamar? Eu assustei. E disse: aqui não tem, aqui eu vou parar, senão vai sobrar um tapa. Fiquei quietinho. E comecei a agradecer ao Senhor por aquela porta. Sempre tivemos o hábito de fazer o culto doméstico, até hoje, glória a Deus por isso. Aleluia. O hábito. E num culto doméstico, estávamos orando eu, minha mãe, minha avó, algumas da família. E quando acabou a oração, é a forma de expressão dela, da minha mãe. Ela disse assim: eu ouvi uma voz, que é a voz do Espírito. Eu ouvi uma voz, e ela me disse que esta porta vai abrir uma outra porta para esse menino. Aleluia. E ficou quieta. Eu pensei, na minha vã mentalidade limitada, eu disse assim: você é promovido, com 14 anos você é chefe. E agora, 15 anos, eu tinha 15. Certinho. Você é o chefe, pronto. Aí, um belo dia, o homem me chamou e disse assim para mim: você precisa ir numa editora buscar um trabalho de propaganda que eu pedi. Esta Casa Pretinha, ela vendia aparelhos ortopédicos, algumas coisas, óculos, algumas coisas desse tipo, assim, meias de compressão. Você precisa ir, tem que ser agora. Era 5 para meio-dia. Seu murmúrio, né? Porque meu horário de almoçar era meio-dia. Tem que ser agora porque tem uma pessoa lá te esperando. Onde é? É na 23 de maio, número tal, atrás do prédio da IBM. Desci correndo a ladeira, fui lá na 23 e tinha os ônibus, eu peguei. Desci no lugar certinho, atravessei o viaduto do Toia e cheguei na rua Caravelas. Cheguei lá, a pessoa que tinha o trabalho feito tinha saído para o almoço. Por uma falha de comunicação, e Deus estava trabalhando, ela esqueceu de deixar com o chefe. Mas o chefe, o diretor de marketing e propaganda, estava lá. Aí ele viu e disse para mim assim: você já almoçou? Eu disse: não. Aguento esperar um pouquinho? Aguento. Eu, morrendo de vergonha, um homem extremamente chique, de poder aquisitivo altíssimo, diretor de uma empresa grande. Eu cheguei lá no nome do chefe, aí o homem me chamou dentro da sala dele. E disse assim: quanto tempo faz você trabalha? Começou a me fazer um monte de perguntas. E eu respondendo. Aí ele perguntou assim para mim: você gosta de onde você trabalha? Falei: eu gosto de trabalhar. Mas eu não gosto muito de onde eu trabalho, porque trabalho final de semana, eu preciso ir para a igreja. Atrapalho eu chegar no colégio, porque eu saio muito tarde, às vezes eu perco a primeira aula, porque pega trânsito e tal. O homem olhou dentro do meu olho e disse assim: eu estou precisando de um office boy aqui. Saiu da sala, não sei onde ele foi, trouxe uma ficha. Eu preenchi. Aí ele disse assim: olha, você não fale com o seu chefe o que eu estou fazendo. Mas você chega lá e diz que você quer a conta, porque eu não sabia nada. Se eu chegasse em casa e falasse com meu pai, ele saberia me explicar. Mas o homem me explicando, que eu disse: o que eu faço? Você chega lá para o seu chefe, você pede a conta, fala que você arrumou um outro emprego, que tem um horário melhor, mais flexível. Você pede a conta e vem embora. Tudo bem.
Quando eu voltei, eu disse, hoje eu não vou fazer isso não, mas porque ele disse, primeiro você vai lá na sua casa e fala com a sua mãe e com o seu pai. Só que eu sabia o que estava acontecendo porque Deus tinha mostrado. Mas eu era menor. Aí eu cheguei lá em casa e disse, mãe, aconteceu assim, 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 assim. Ela disse, amanhã você não vai trabalhar. Você vai 9 horas da manhã, sobe lá no escritório e fala para o homem que te contratou que você quer a sua conta. Eu fui, pedi a conta, era numa quarta. Na segunda-feira eu estava trabalhando lá na outra. Deus abriu uma porta. Se eu tivesse continuado murmurando daquela porta que ele tinha me aberto, pedido a conta, porque eu trabalhava no sábado, coisa do tipo, eu não tinha tido essa experiência. Quando Deus ordena uma bênção, Ele não tem meios práticos e lógicos muitas vezes para agir, não. Ele vem dos meios mais difíceis da sua memória poder imaginar, mas Ele trabalha e vai te surpreender. O Senhor vai te abençoar com surpresas extraordinárias na tua vida. Por isso, administre bem o que o Senhor tem te dado. Agradeça ao Senhor pela tua casa. Ela pode ser simples, pode estar quebrada, pode não ser própria. Agradeça ao Senhor porque tu não estás ao relento. Agradeça ao Senhor pelo teu veículo. Pode nem pagar mais imposto porque é muito velho, mas Ele te conduz ao lugar que você quer e Deus pode estar trabalhando para te dar um zero amanhã. Agradeça ao Senhor, cuide bem do que Deus tem te dado. Cuide bem. Era o que o salmista estava dizendo. Louva ao Senhor. Aí ele disse assim, para terminar, nós estamos vivos. Ele dizia, não perde oportunidade. Para morrer basta ser vivo. Neste exato minuto aqui, irmãos, tem muita gente fechando os olhos para sempre. E alguns herdando a redenção e outros a condenação eterna, infelizmente. Nós achamos que para morrer precisa estar doente. E o salmista diz assim, lá na sepultura, no cemitério, no local do silêncio, quem vai louvar ao Senhor? O prédio que eu moro, antes de construírem alguns, tem lá agora, você saía na janela da lavanderia, você via o curuçá. Era até melhor para dormir, porque era um silêncio. Lá ninguém fala nada, era aquele silêncio. Agora tem outros prédios lá construídos que às vezes os moradores buzinam, entram cá, enfim. Ali ninguém louva ao Senhor. Ali ninguém faz nada, não fala nada. Tem gente que tem medo, né? Eu também não facilito, mas medo eu não tenho. Se eu precisar passar por lá, eu passo. Eu não tenho coragem de falar o que eu já fiz. Eu tenho coragem de estar gravando. Mas eu não vou citar a cidade. Uma vez me convidaram para pregar 3 dias no congresso. E eu fui. Me puseram num hotel e eu não estava me sentindo bem. Me sentindo mal naquele hotel. Porque o comportamento dos outros hóspedes não corresponde à minha forma de ser. E eu disse, eu não vou falar nada para o pastor. E apesar de eu considerá-lo muito, mas no calor de uma festa, eu não podia levar um problema daquele para ele. Eu ia entristecê-lo, poderia não ter vaga num outro hotel, porque o trabalho era grande. Eu disse, eu vou suportar essa separação aqui até no dia de eu ir embora. Depois eu digo ao pastor para nunca mais ele me pôr aqui nesse dia. Fiquei calado. Quando foi na madrugada de domingo para segunda, o trabalho já tinha acabado. E ele disse para mim assim, amanhã, que hora você quer ir embora? Eu disse, no primeiro ônibus, 6 horas da manhã. Então, 10 para 6 o motorista vai passar para te pegar. Tá bom, tá bom. E me deu a passagem na mão. Eu voltei ao hotel, tomei um banho e me preparei para dormir. Aí começou uma barulheira.
Eu dormi o primeiro sono. Quando era 2 horas da manhã, aquela barulheira, eu disse, Jesus, eu não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui de maneira alguma. Para chegar na rodoviária, como daqui, lá na avenida que passa os ônibus lá, no seu nome da avenida. É esse espaço, em média. Só que, para chegar mais fácil na rodoviária, e não ter que dar uma volta, tem um cemitério. O cemitério da cidade. Irmãos, eu não pensei 2 vezes. Levantei, me troquei, preparei minha mala, e 10 para as 4 da manhã, eu desci, o recepcionista disse, mas pastor, eu digo, vou embora agora. Mas pastor, eu vou embora agora. Pode fechar a conta que fulano e tal vai me empregar, pagar aqui. Eu vou embora agora. Destranca aí para mim. Peguei a mala e saí puxando, passei todo o cemitério, saí lá na rodoviária. Quando eu cheguei na rodoviária, ficaram me olhando, eu disse, moço, abre para mim, que eu vou esperar o cometa das 6 horas da manhã aqui. Hoje eu não faria mais isso. Mas na época, não de medo do cemitério, mas na época eu fiz para não ficar, eu estava me sentindo mal. Ninguém fez nada comigo lá dentro. Nada. Não era grande, mas também não era pequeno. Eu passei no meio daquelas catatumbas enormes de mármore. Não dava para me enxergar, porque lá dentro é tudo escuro. Tinha um guarda na porta, sim, e um velório lá para baixo. O guarda ficou me olhando, acho que ele pensou, veio de mala e cuia para cá. Eu saí do outro lado. Atravessei a avenida e cheguei na rodoviária. No outro dia de manhã, no celular toca. O que aconteceu que eu estou aqui na porta? Eu digo, já estou quase em casa. Pode ficar em paz. Depois eu ligo para o pastor e falo para ele. Quando chegou em casa, eu deixei dar 10h30, 11 horas, eu disse, pastor, eu não quis ficar lá. Se o senhor quiser que eu volte, aí hoje eu volto, mas nunca mais me põe naquele hotel. Ele disse, meu filho, eu estou indo agora ressarcir o contrato com aquele hotel. Eu passei por dentro. Até hoje, quando eu fecho o olho, quando eu conto, minha esposa dá risada, mas eu passei dentro do cemitério lá. É coisa de família. Porque minha mãe morava perto do cemitério do Quarta Parada, e para cortar a caminho, ela passava dentro todo dia, 10 horas da noite, quando saía da Santista que ela trabalhava. Então eu aprendi com ela, passa por dentro assim. E sai do outro lado. Ali ninguém louva ao Senhor. Tem gente que tem medo. Ninguém louva ao Senhor. Não tem barulho. E o salmista dizia assim, aproveita enquanto você está vivo e valorize o que Deus te deu. Nós bendiremos ao Senhor, agora e sempre com vida. Louvai ao Senhor, não a nós, mas sim o louvor ao Senhor. Há motivos de sobra para você louvar ao Senhor hoje. Há motivos de sobra para você depositar a sua confiança no Senhor hoje. Há motivos de sobra, irmão. Fique de pé, por gentileza, meu filho.